Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Introdução. A igreja primitiva e os pais da igreja defenderam desde os primórdios a autoria paulina desta primeira carta aos Tessalonicenses. Desde o ano 140 depois de Cristo, quando Marcião registrou em sua obra o fato de Paulo ter escrito à igreja em Tessalônica em sua estada em Corinto, até hoje não houve muitas divergências quanto à autoria dessa carta, que é considerada, ao lado de Gálatas, a mais antiga epístola canônica de Paulo. Paulo, Silas e Timóteo chegaram pela primeira vez à cidade portuária de Tessalônica durante a segunda grande viagem missionária, Atos capítulo 17, versículo 1 ao versículo 14. Depois de Filipos, foi Tessalônica o segundo lugar onde o evangelho chegou no continente europeu. Pelo fato de a mensagem e a pregação do apóstolo de Cristo ter contribuído para o esvaziamento da sinagoga da cidade, os judeus passaram a acusar Jasson, o hospedeiro de Paulo, de estar abrigando traidores de César. Os governantes de Tessalônica usaram Jasson como refém para exigir que Paulo e seus discípulos se retirassem da cidade. Assim que chegaram a Atenas, Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica, a fim de animar os crentes fiéis e enviar-lhe um relatório sobre o estado geral dos cristãos tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Mais tarde, Timóteo se encontrou com Paulo em Corinto, onde foram escritas as duas cartas à igreja em Tessalônica. Tudo indica que Paulo passou pouco tempo junto aos tessalonicenses nessa viagem. Alguns estudiosos afirmam que esse tempo não excedeu a um mês, pois somente 3 sábados são mencionados no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 17, versículo 2. Todavia, por causa do grande número de gentios, com certeza o ministério de Paulo foi muito mais extenso naquele momento histórico. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. O relatório do jovem líder e fiel missionário Timóteo tranquilizou o coração do pai espiritual dos tessalonicenses e lhe deu muitas razões para glorificar o nome do Senhor pela condição de boa saúde espiritual que a igreja em Tessalônica demonstrava, apesar das perseguições e das pressões seculares e pagãs que rondavam a comunidade daqueles crentes. A igreja em Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda grande viagem missionária e compunha-se de convertidos dentre os judeus e muitos gentios vindos do mais absoluto paganismo, e entre os quais vários gregos, homens e mulheres da nobreza local. Atos capítulo 17, versículo 4. Considerando que Paulo tinha sido obrigado a partir abruptamente de Tessalônica, Atos capítulo 17, versículo 5 ao 10, é fácil entender o quanto muitos novos crentes ficaram desnorteados. Portanto, o alvo principal do apóstolo nessa carta foi proporcionar encorajamento, especialmente a esses novos convertidos, vindos do paganismo, a fim de que se mantivessem fiéis, mesmo em meio às mais severas provações e perseguições. Além disso, Paulo se preocupa em oferecer à igreja uma boa instrução sobre como viver um estilo de vida piedoso, servindo diariamente ao Senhor com um coração sincero e dedicado. Paulo ainda é categórico quanto à salvação e o futuro eterno dos cristãos, que morrem antes da segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Por isso, Paulo dá ênfase à doutrina das últimas coisas, escatologia, e finaliza cada capítulo de 1 Tessalonicenses com uma referência clara a esse retorno do Senhor. No capítulo 4, o apóstolo é ainda mais esclarecedor a esse respeito. As duas epístolas aos Tessalonicenses são também chamadas de as cartas escatológicas de Paulo. As passagens da primeira carta referem-se ao arrebatamento da igreja e ao dia do Senhor. A grande importância das cartas aos Tessalonicenses
não reside apenas no fato de figurarem entre as primeiras epístolas canônicas de autoria do apóstolo do Senhor e revelarem muito da sua vida e obra junto à igreja, mas por conterem informações preciosas e seguras sobre o glorioso retorno de Cristo. Paulo produziu sua primeira missiva à igreja em Tessalônica no ano 51 depois de Cristo. A arqueologia moderna descobriu sólida confirmação dessa data ao encontrar o registro desse fato numa inscrição escavada na cidade de Delfos, na Grécia, que data o pré-consulado de Gálio entre os anos 51 e 52 depois de Cristo, e assim coloca na mesma data a presença de Paulo em Corinto. Atos capítulo 18, versículo 12 ao 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Comentário do capítulo 1. Silvano ou Silas, uma variante do mesmo nome, serviu com Paulo em sua segunda viagem missionária e, juntamente com Timóteo, ajudou o apóstolo a fundar a igreja em Tessalônica. Paulo enfatiza a união vital entre Pai, Filho e Espírito Santo no versículo 5, em mais uma demonstração clara do relacionamento triunitário que salva, capacita e abençoa com graça e paz todo cristão sincero. O título Senhor é a tradução grega da expressão hebraica Jeová, conforme aparece na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. O mesmo título do Deus da Aliança do Antigo Testamento, que agora, no Novo Testamento, é outorgado a Jesus, o Messias, Cristo, ressurreto e glorificado. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. A tríade básica da vida cristã, fé em Cristo, esperança e amor, é mencionado em diversas oportunidades ao longo de todo o Novo Testamento. A fé em Cristo sempre produz ações práticas de amor a Deus por sua igreja e pela humanidade. A esperança do cristão não se compara ao mero otimismo ou bom agouro propagados pelas doutrinas de autoajuda e motivação pessoal, pois o crente confia na pessoa de Deus, em Cristo Jesus, que retornará em breve e gloriosamente para viver com sua igreja por toda a eternidade. Deus elege seu povo, tanto no Antigo Testamento, onde Deus escolhe a nação de Israel para ser o seu povo, como no Novo Testamento, onde o Senhor separa indivíduos como seus adoradores e discípulos.
Esse fato reforça a doutrina bíblica de que a salvação é dom de Deus e um ato inexplicável da sua soberania. A eleição é o amor de Deus em plena ação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. O Evangelho não é apenas a apresentação de uma ideia ou conceito teológico, mas a operação do poder da pessoa de Deus por meio do Espírito Santo em função do sacrifício vicário de Cristo. A mensagem de boas novas do Evangelho, pregada por Paulo, Silvano e Timóteo, a qual eles mesmos haviam recebido pela fé, é, em primeiro lugar, o Evangelho de Deus, o Pai, uma vez que a própria expressão Evangelho significa Cristo, o Filho de Deus, a Palavra. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. A convicção, esperança com certeza, que há no coração dos missionários, pregadores e nos Tessalonicenses, não advém deles próprios, mas da ação do Espírito Santo. Por isso, pregar o Evangelho não é apenas transmitir uma informação, é invocar a pessoa do Espírito de Cristo para ministrar à audiência, inclusive ao pregador, a vontade de Deus. Paulo percebe no comportamento diário dos Tessalonicenses o poder regenerador e transformador do Espírito de Deus. Por isso, qualifica esses cristãos como verdadeiros discípulos, cujo sentido é o de imitadores ou seguidores de Cristo. Somente a profunda felicidade produzida na alma do crente pelo Espírito Santo é capaz de nos fazer atravessar pelos sofrimentos mais agudos, sem perder a esperança, nem a certeza de que Deus é bom e sensível a tudo o que acontece conosco, bem como as nossas respostas. Atos capítulo 17, versículos 5 ao 14. Ao receber o Evangelho com a alegria indestrutível daqueles que têm certeza de que Cristo habita em suas vidas, os cristãos de Tessalônica passaram a ser exemplos, padrão a ser seguido e discipuladores de toda a sua volta e por toda a Grécia, desde a Macedônia, a grande província romana ao norte até a Caia ao sul. Os cristãos da igreja em Tessalônica compreenderam claramente o significado do discipulado e, observando Cristo na vida de Paulo, passaram a compartilhar do mesmo Cristo e a fazer outros discípulos do Senhor. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Paulo, em suas duas breves cartas aos cristãos da igreja em Tessalônica, dedica importante espaço ao segundo iminente e glorioso retorno de Cristo. A ira vindoura, ou o dia do Senhor, se refere ao tempo de julgamento que Deus estabelecerá sobre a terra, em geral, e à raça humana em particular. Esse será um julgamento para condenação, pois a única forma de absolvição do ser humano é aceitar a graça da salvação, quando esta se lhe apresenta, e não rejeitá-la, para que não seja igualmente rejeitado no último dia. Isaías capítulo 2, versículo 10 ao 22. Capítulo 2. A verdadeira pregação da palavra. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos, apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, como é do vosso conhecimento. Nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes batalhas, pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros, muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele para nos confiar seu evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha dessa verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros. Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia agimos entre vós com todo o desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos.
Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornastes muito amados por nós. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério e de como, noite e dia, trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós, os que credes. E sabeis ainda que tratávamos a cada um de vós como a mesma deferência que um pai trata seus filhos, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que vos convocou para o seu reino e glória. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes, não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com toda certeza, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, queridos irmãos, que vos tornastes discípulos das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Afinal, também vós padecestes da parte de vossos próprios patrícios as mesmas crueldades que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente assassinaram o Senhor Jesus e os profetas, como igualmente nos perseguiram. Eles fizeram o que era mal diante de Deus e são hostis a todos, esforçando-se ao máximo para nos impedir de pregar aos não-judeus, a fim de que estes sejam salvos. Dessa forma, seguem acumulando seus pecados, contudo, sobre eles chegou finalmente a ira de Deus. Nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir e ver os vossos rostos. Por isso, queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos. Todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Comentário do capítulo 2. As melhores credenciais de Paulo, como servo e apóstolo do Senhor, eram suas próprias atitudes no convívio com os cristãos de todas as igrejas por onde passava. Os versos 1 a 12 apresentam uma espécie de pequeno manual do ministro. O vocábulo grego original, aqui traduzido por enganar, era costumeiramente aplicado às iscas usadas para pegar peixes. Na época de Paulo, o termo ganhou o sentido de astúcia aplicada com o objetivo principal de obter vantagens. Os filósofos epicureus e cínicos, assim como seus discípulos, buscavam conquistar adeptos viajando e pregando com esse objetivo principal, sempre regiamente patrocinados por seus seguidores. Os apóstolos tinham o direito de ter suas necessidades supridas por suas igrejas. Contudo, Paulo nem sempre aceitou esse tipo de cooperação financeira, segundo Coríntios capítulo 11, versículos 7 ao 11. Paulo nos revela algumas das mais importantes responsabilidades do ministro cristão. A palavra grega parakaleo significa implorar. Romanos capítulo 12, versículo 1, indicando que cabe ao servo do Senhor buscar dedicada e humildemente levar a palavra de Deus a todas as pessoas. A expressão original grega peranteomai, que tem o sentido de encorajar, consolar os mais fracos e deprimidos. E a palavra grega marturomai transmite a ideia de insistir sem perder o ânimo com aqueles crentes que parecem sempre defender de um modelo humano,
depender de um modelo humano para prosseguir na vida cristã. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, a expressão original igreja refere-se à assembleia do povo escolhido e tem a ver com o termo hebraico sinagoga. A diferença fundamental entre a igreja e a sinagoga é que nas igrejas cristãs, Jesus Cristo é o Messias prometido, nosso Salvador. Os discípulos de Jesus Cristo devem ser seus imitadores, tanto nos momentos de exultação e glória, como nas provações e sofrimentos. Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 3. Paulo afirma que a ira escatológica, o derramamento da ira punitiva de Deus contra a humanidade pecaminosa, já está presente sobre a terra. Satanás e seus demônios são os responsáveis diretos por todos os obstáculos que surgem no caminho da propagação do Evangelho. Por isso, é fundamental que todo projeto missionário, evangelístico e que vise a ministração da palavra seja regado com fervorosa oração. A vontade de Deus, entretanto, é soberana e nada, nem ninguém é capaz de vencer ao Espírito de Cristo. Lucas, capítulo 11, versículo 21 e 22, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3. Paulo envia Timóteo em missão. Por isso, não podendo mais suportar nossa preocupação por vós, achamos melhor ficarmos sozinhos em Atenas. E desse modo enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estáis bem informados de que fomos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que tendes. Porquanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida, pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa perante nosso Deus, suplicando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vós, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Comentário do capítulo 3. A divisão dos capítulos apenas indica o assunto principal, mas não deve prejudicar a compreensão geral da informação de Paulo iniciada no versículo 17 do capítulo anterior. Paulo usa a palavra grega abandonado para comunicar sua sensação ao ter decidido ficar só em Atenas para enfrentar a filosofia grega incrédula. Atos capítulo 17, versículo 14 e 15. O uso da primeira pessoa do plural é apenas um recurso de modéstia literária. Paulo está falando apenas de si mesmo. A expressão grega sunergon significa companheiro de trabalho e está ligada à função eclesiástica do ministro cristão, diáconos, conforme os melhores originais gregos,
1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Paulo usa a palavra fortalecer, extraída do grego clássico, que significava escorar uma construção, como uma figura de linguagem. Paulo se refere às perseguições e tribulações sofridas pelos tessalonicenses e os cristãos em geral, pelo fato de não mais pertencerem ao sistema mundial controlado por Satanás. Por isso, até a volta de Cristo, o sofrimento e as aflições passam a ser normais e previsíveis na vida diária do crente e não exceções. Entretanto, essas adversidades não escapam à supervisão amorosa do Senhor, nem podem ser consideradas como meros infortúnios, pois fazem parte dos sábios propósitos de Deus. O termo tentador, que aqui também se refere a um dos nomes do diabo, e as expressões seduzir, enganar, iludir ou tentar, vêm da mesma raiz grega. Satanás é mencionado em todas as principais divisões do Novo Testamento. Ele é o líder maior dos espíritos malignos e dos seres humanos por ele seduzidos. João capítulo 16, versículo 11, Efésios capítulo 2, versículo 2. O diabo e seus demônios podem nos afetar em âmbito físico ou espiritual, entretanto, nunca sem a soberana permissão de Deus. Jó capítulo 2, versículo de 1 a 10. Ele tentou a Jesus e seguirá tentando os crentes até a volta do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. O inimigo busca prejudicar todos os empreendimentos cristãos, porém já está completamente derrotado por Cristo, segundo Colossenses capítulo 2, versículo 15, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E, portanto, os cristãos não necessitam viver subjugados por ele e suas artimanhas. Efésios capítulo 6, versículo 16. Esse é o único caso no Novo Testamento em que a expressão grega original euangelismen não significa as boas novas da salvação em Cristo, nosso evangelho, mas simplesmente a transmissão de boas notícias. As frequentes orações de Paulo pelos irmãos em Tessalônica foram respondidas alguns anos mais tarde, Atos capítulo 20, versículo 1 e 2. O verbo original grego preparar, no sentido de conduzir, encontra-se no singular, indicando a perfeita unidade de Deus Pai com Deus Filho, a pessoa do Senhor Jesus. A expressão grega original fortalecer significa todo o processo de santificação, separação para adoração e serviço a Deus, no qual todo cristão é engajado a partir do momento que se entrega aos cuidados de Cristo e recebe o Espírito Santo de Deus para habitar em sua alma. Esse ministério do Espírito só será encerrado no final da vida do crente, com a glorificação da alma, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Paulo realmente aguardava a volta do Senhor em breve, por isso encoraja os crentes de Tessalônica a estarem prontos na expectativa do retorno iminente do Senhor com seus anjos e todos aqueles que já estão em sua presença. Assim se dará logo mais, quando Jesus voltar. Por isso, os votos de Paulo são para nós também. Capítulo 4. Vivendo para adorar a Deus. Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que, nesse sentido, vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda a certeza.
pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita essas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. No que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando essa ordem mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia, vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a necessitar da parte deles. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais, como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Comentário do capítulo 4. Paulo usa literalmente a expressão grega caminhar como metáfora de viver a vida cristã como discípulos do caminho que é Cristo, Romanos capítulo 6, versículo 4. As palavras do apóstolo não devem ser interpretadas como algum tipo de arrogância ou autoritarismo humano. As expressões originais são carregadas de fraternidade, sinceridade e autoridade espiritual, como um pai orientando seus filhos amados, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. No mundo greco-romano do século I d.C., devido às guerras, aos conflitos sociais e à proliferação das culturas pagãs, os padrões morais haviam atingido os níveis mais baixos de pudor e respeito. Imperava a violência. Aos mais fortes era dado o direito de satisfazer todas as suas vontades, e o tempo médio de vida não ultrapassava os 30 anos. Neste contexto é que Paulo exorta os cristãos a manterem seus corpos e vida moral de acordo com o padrão de Cristo e não conforme a sociedade. Afinal, os cristãos são o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 19. Paulo se refere ao ministério do Espírito Santo de Deus e o de fazer seus mandamentos compreensíveis ao coração dos cristãos. Em grego, theodidaktoi, João capítulo 7, versículo 17. O apóstolo usa a palavra grega Filadélfia, amor fraterno entre irmãos de sangue, para evidenciar o tipo de amor solidário e incondicional que deve haver entre os irmãos em Cristo, considerando que todos os cristãos têm o mesmo Pai Celestial. João capítulo 6, versículo 45, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Paulo ensina que, apesar do nosso chamado à solidariedade e zelo de uns para com os outros, não devemos exagerar em nossos cuidados, muito menos em nossa dependência uns dos outros. Alguns tessalonicenses estavam desrespeitando a privacidade dos seus irmãos, outros abusando da hospitalidade, cortesia e ajuda de irmãos mais abastados. Para muitos gregos na época, trabalhar em serviço braçais era desonroso, cabendo exclusivamente aos escravos.
alguns gregos crentes estavam negligenciando o trabalho em virtude da iminente volta de Cristo. Paulo adverte que nem as tradições culturais, nem a proximidade do retorno do Senhor são motivos para o cristão deixar qualquer de suas obrigações éticas e morais. Paulo usa o termo adormecer como metáfora da morte do cristão, pois o aspecto definitivo e horrendo da separação de uma pessoa de Deus, isso é, a morte, é eliminado completamente quando a alma reconhece em Jesus Cristo o seu Salvador e ganha o seu divino Espírito Santo, que garante sua ressurreição e vida eterna. Alguns tessalonicenses entenderam de forma errônea que todos os crentes permaneceriam vivos na terra até a iminente volta de Cristo. Por isso, ficaram em dúvida quanto à ressurreição daqueles crentes que estavam morrendo. A sociedade grega era profundamente influenciada pela cultura pagã. Por isso, os gregos tinham um verdadeiro horror à morte e a consideravam como o final de tudo, o apodrecimento da vida. Os cristãos, no entanto, podem se alegrar com a segurança que têm na glória da vida eterna em companhia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ao 57. Paulo usa aqui literalmente a expressão grega morreu e não dormiu em relação ao falecimento de Jesus. Isso para evidenciar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 ao 22. Capítulo 5. Cristo retornará em breve. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que desse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, vós que não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios, pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério aos quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, conseleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom, afastai-vos de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e ele também o fará. Irmãos,
orai por nós. Saudai todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-vos pelo Senhor que essa carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vós. Comentário do capítulo 5. Desde o início da Igreja, surgem de tempos em tempos pessoas que afirmam conhecer o dia do Senhor, ou seja, o dia do glorioso retorno de Jesus Cristo. Entretanto, Paulo nos lembra das palavras proféticas do próprio Senhor, garantindo que sua volta pode acontecer a qualquer momento, mas cuja data e hora não são uma determinação secreta, uma determinação secreta e exclusiva de Deus Pai. Mateus capítulo 24, versículo 42 e 43. A expressão hebraica Dia do Senhor tem sua origem no Antigo Testamento, Amós capítulo 5, versículo 18, e refere-se a um período de tempo em que o Espírito de Deus virá e intervirá pessoalmente na terra e especialmente na humanidade, com juízo penal e premiações de bênçãos. No Novo Testamento, o conceito se mantém inalterado, apresentando a condenação dos incrédulos e ímpios e a salvação dos crentes sinceros. Romanos capítulo 2, versículo 5. É citado também como o último dia, João capítulo 6, versículo 39, o grande dia, ou simplesmente o dia. Esse será o dia em que tudo será consumado em relação ao julgamento eterno de cada pessoa em toda a humanidade. Contudo, o dia final ocorrerá de forma tão rápida e surpreendente como o assalto de um ladrão à noite. Lucas capítulo 21, versículo 34. A melhor maneira de vigiar, literalmente em grego, manter-se alerta, a fim de que o dia do Senhor não nos sobrevenha com repentina destruição, afastamento eterno do ser humano da presença abençoadora de Deus. É mantermos nossa principal característica cristã, ser luz, pois somos filhos da luz, isto é, filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. Vivermos desembaraçados, sóbrios da rede mundial de pecado que cobre e entorpece o planeta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vestirmos-nos com a armadura de Deus, não que se refere apenas a algumas virtudes específicas, mas todo o fruto do Espírito Santo. Romanos capítulo 13, versículo 12. A expressão grega eteto não significa predestinar, como aparece em algumas versões. O termo designou está mais de acordo com o sentido original da frase e do contexto dos ensinos teológicos de Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. A iniciativa da nossa salvação do julgamento punitivo que ocorrerá no dia do Senhor é fruto do seu imenso amor, manifestado em toda a sua dramaticidade e esplendor na morte e ressurreição do seu Filho por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ao aceitarmos a graça da salvação, o Senhor nos abençoa com um tipo de aliança e relacionamento que nada, nem a morte poderá destruir. João capítulo 6, versículo 37. Alguns cristãos de Tessalônica estavam se sentindo tomados pela ideia de que Jesus voltaria naqueles dias, a ponto de se desinteressarem de cumprir as responsabilidades básicas da vida diária, como cooperar com a família e com a igreja, estudar, trabalhar. A palavra grega, aqui traduzida por sonolentos, também pode ser traduzida por ociosos. Entretanto, todos devem ser encorajados com paciência, e os mais fracos, desanimados, ajudados pelos mais fortalecidos na fé. Romanos capítulo 14, versículo 1 ao 15. A falta de perdão entre os crentes, da alegria íntima de ter sido salvo por Cristo, das orações diárias, de uma atitude de gratidão a Deus, mesmo em meio às difíceis tribulações da vida,
do aprendizado e expressão da palavra de Deus, do uso dos dons espirituais em benefício do corpo de Cristo e o envolvimento com o que é pecaminoso, são demonstrações claras de que o cristão está ofuscando o brilho, poder do Espírito Santo em sua vida. Não perderá a salvação por isso, mas caminhará pela vida como moribundo até que entregue novamente o controle de sua vida nas mãos do Espírito de Cristo. João capítulo 10, versículo 10. Paulo, ao fazer referência ao ser humano completo, usa as expressões gregas originais pneuma, espírito, psique, alma, soma, corpo, em analogia à visão hebraica da integralidade humana expressada por Jesus em aramaico, ensinando que devemos amar a Deus e aos nossos semelhantes com todas as forças do nosso ser. Marcos capítulo 12, versículo 30. Paulo demonstra sua fé absoluta na onipotência e na justiça de Deus, que saberá completar a boa obra que começou na vida dos crentes e em todo o universo. Beijar um ou os dois lados do rosto em sinal de humilde e respeitosa saudação era uma tradição cultural entre os povos orientais que corresponde ao nosso aperto de mão ou abraço. A Igreja não deve transformar os aspectos culturais de um povo em doutrina. Por isso, o ósculo santo, beijo no rosto, como outros costumes populares de uma nação ou região, podem ser ou não incorporados ou adaptados por outras igrejas cristãs, de forma espontânea, com bom senso e sem qualquer vínculo direto com a necessária obediência aos preceitos bíblicos. Romanos capítulo 16, versículo 16. Paulo usa originalmente uma expressão extremamente enfática, literalmente intimando-vos no nome do Senhor, com o propósito de garantir que todos os cristãos tomem conhecimento do seu amor pela Igreja e acolham suas orientações. Por isso também Paulo tinha o hábito de encerrar suas cartas com a impetração de uma bênção apostólica a seus leitores, que às vezes era acrescida das bênçãos que nos são proporcionadas pela Trindade em ação. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Terminamos aqui a leitura e comentário da carta do apóstolo Paulo, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Que o Senhor grave, cele e confirme essa palavra em nossos corações, nos dando força, coragem e fé para vivê-la, para amá-la e para pregá-la, em nome do Senhor Jesus. Amém.